gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente, diretamente do estúdio da TV Com Santos, no cenário mais ecológico da Baixada Santista. E hoje, como sempre, temos mais um programa com bastante conteúdo importante para a nossa cidade, para a nossa região. Nós vamos receber aqui hoje a Cibele Coelho Augusto, chefe do Departamento de Educação Ambiental do Orquidário Municipal de Santos. Por favor, Cibele, é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Por favor, Obrigada. Vamos sentar. Cibele, que prazer enorme a gente poder falar do orquidário, né? É verdade. Porque o orquidário é uma referência que a gente tem desde menininho, né? É uma referência para o Santista mesmo, pro Santista. né? Para o turista também, mas o Santista ele tem realmente aquela paixão pelo parque, né? A gente vê que o Santista tem uma ligação muito forte. Talvez por isso, porque desde pequenininho ele vai para o orquidário, sempre passeia. Exatamente. Né? Os nossos pais nos levam, Isso, depois nós levamos os nossos filhos, né? E quiçá um dia os netos, né? Eu falo sempre isso, o Santista ele acaba indo em 3 momentos da vida. Então, a sua infância ele vai no orquidário, ou com a escola, ou com a família, depois ele acaba levando os seus filhos e depois ele acaba levando os seus netos também. Puxa, Cibele, e você pessoalmente dedicou a sua vida à área biológica, né? Você fez ciências biológicas, né? Isso, e pedagogia, e depois eu fiz uma pós na área de educação ambiental mesmo. Tudo aqui na nossa cidade, na nossa região? Foi, tudo aqui na nossa região. Filha da terra, né? Nascida aqui. E já com a intenção, na verdade, quando eu estava na biologia, eu já estava no orquidário como voluntária, em 89. Então, eu já era voluntária, já tinha esse foco para a educação ambiental, que nessa época não se falava tanto nessa palavra. Educação ambiental era novidade para todo mundo, né? E aí eu conheci esse trabalho quando estava começando na cidade de Santos, né? Porque foi o primeiro polo de educação ambiental, foi dentro do orquidário, mas na época, mesmo o orquidário sendo turismo, era relacionado à SEDUC. Então, eu era voluntária da SEDUC, na verdade. Né? Então, eu usava aquela casinha onde é até hoje, a educação ambiental do parque continua na mesma casinha, mesmo depois da reforma, teve uma ampliação dessa casa, mas continua nesse mesmo local. Tradicionalmente. É. Mas me diga uma coisa, Cibele, você é profunda conhecedora do local, né? Porque trabalha lá e, pelo jeito, ama de paixão o orquidário, né? E o início do orquidário, até para o nosso público ter uma referência, né? Do começo, como que era, porque não era um parque como é hoje, né? Então, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso. Então, muitas pessoas, elas pensam assim, o orquidário é uma reserva da Mata Atlântica, que ainda ficou, né, para a nossa cidade. Mas não, aquelas árvores, elas vão ter no máximo 70 anos, né, que é o que o nosso parque até está fazendo aniversário, porque antigamente, a gente tem fotos, né, disso, o orquidário, ele não tinha árvore nenhuma, muito pelo contrário, ele era um campinho de futebol. Então, eram só as traves, uma de cada lado ali, aquele campinho de várzea. A gente fica sabendo, assim, pela história, parece que tinha até um time que frequentava mesmo aquela área, mas era um campinho de futebol. Aí, desde a época de Saturnino de Brito, isso há mais de 100 anos atrás, o Saturnino de Brito já idealizava para aquela frente da Sabesp que fosse um jardim. Mas isso só foi acontecer mesmo depois que na nossa cidade morreu o Júlio Conceição, que hoje é até nome de rua, né? As pessoas conhecem assim. Mas Júlio Conceição, ele foi dono de um parque chamado Parque Indígena, que era muito visitado até por turistas estrangeiros, vinham ao Brasil conhecer o Parque Indígena, que ficava na Conselheiro Nébias, e ele era um orquidófilo. Então, além do Júlio Conceição ter passado por várias outras coisas, trabalhou alfândega, outras coisas, mas ele também tinha o Parque Indígena e era orquidófilo, ele era um colecionador de orquídeas. Ele faleceu e a família dele resolveu doar e vender a parte toda de acervo dele de orquídeas para a prefeitura. Aí a prefeitura falou, vamos montar então um orquidário para essas orquídeas. E aí em 1945 ficou pronto o orquidário. Naquele mesmo local.
Nesse mesmo local. Aí foram construídas o lago, as casas antigas, que todas foram preservadas com a reforma. Então, aquelas casas antigas, os ripados que a gente chama, que quando você olha assim, aquelas construções que tem ripas, os ripados que são próprios para as orquídeas. Então, tudo isso foi construído naquela época. Tudo já passou por reforma, né? Claro. Mas tudo foi construído naquela época para abrigar orquídeas. E aí também foram plantadas árvores, né? Porque muitas orquídeas vivem em árvores, então também foram colocadas árvores próprias. Árvores nativas e exóticas. Isso. A ideia inicial deles, como eles não tinham naquela época ainda um botânico mesmo ligado ao orquidário, como a gente tem hoje, pessoas realmente formadas na área de botânica, foram plantadas as plantas que as pessoas gostavam. Sim. E muitas vezes o que você gosta não é o nativo. Então hoje a gente tem no orquidário jaca, tem fruta-pão, então tem árvores que não são do nosso país, mas que a gente até tem um relacionamento, jaca, né? Todo mundo gosta não, né? Tem muita gente que não gosta de jaca, mas é uma coisa que você conhece, você nem sabe às vezes que não é aqui do nosso país. Já foi incorporada. Né, culturalmente. Isso, mas no orquidário, a intenção nossa, na época eles plantaram árvores que as pessoas gostavam e também algumas que são naturais do Brasil, como o suinã, porque o suinã ele é excelente para prender orquídeas nele. Então eles colocaram as suinãs e prenderam várias orquídeas nessas árvores de suinãs, principalmente em volta do lago na época. E hoje, se por exemplo, vamos dizer que uma jaqueira acaba morrendo, hoje a gente não coloca uma planta exótica. Hoje a ideia é realmente transformar um parque num parque de Mata Atlântica. Perfeito. Não só na parte das plantas, dos animais também, mas das plantas, porque a gente vê que as crianças, por exemplo, elas conhecem jaca, e aí elas não conhecem a grumichama, que é uma árvore da nossa região. E da fruta, uma fruta gostosa. Então, muitas vezes a gente não conhece mesmo a parte da Mata Atlântica. Então, além do turista ser um parque bem interessante para o turista que vai vir conhecer um parque de Mata Atlântica, também para a gente. Né? E a fauna presente, como está? Né? Porque eu já faz algum tempo que eu não vou lá, confesso a você, né, por causa das atividades profissionais, etc. Como é que está a nossa fauna no orquidário? Então, depois da reforma, a gente conseguiu plantar várias árvores que são nativas e frutíferas. Sim. Então, desde uma simples que é a micônia, que dá um frutinho, não é comestível para nós, mas é para os passarinhos. Então, que nem agora, nessa época, está dando muita pitanga e grumichama. São frutas que passarinhos adoram. É uma delícia, né? E a grumichama também é uma delícia. Ela parece uma cereja. E os passarinhos adoram. Então, com isso, a gente consegue também dar alimento para essa fauna que a gente tem na nossa cidade, a avifauna, né? Os pássaros, que eles estão na nossa cidade. Claro. E assim, tem, para quem conhece, tié-sangue, que é uma ave vermelha muito bonita. Você vê sempre no orquidário, os beija-flores. Então, a gente ter a parte florida também para os beija-flores. A gente tem até tucano. Às vezes as pessoas vêm me cutucar, olha, tem um tucano que fugiu. Não, ele não fugiu, ele é da natureza mesmo daqui e ele está passando pelo parque. A gente tem João de Barro que faz ninho dentro do orquidário. Então, a gente realmente tem animais da fauna de Santos que visitam o orquidário, alguns acabam até morando dentro do orquidário. Tinha uma proteção para os pássaros, não sei se ainda tem. A gente né? tem um viveiro que é chamado viveiro de visitação interna, onde as pessoas podem entrar. Então, esse viveiro, a pessoa entra e ela passa por dentro do viveiro e tem as aves soltas. Nós temos também monitoria, ou então todo o viveiro ele tem placas para você saber nome, origem do animal, alguma curiosidade. Quando a gente tem a monitoria, a gente conta ainda mais coisas, né? Claro. Porque nós temos, por exemplo, lá dentro os jacus. E o jacu é bem interessante porque ele tem a ver com o café. Então, é uma ave que antes era muito, as pessoas que tinham cafezais matavam o jacu, até para comer, tudo, mas matavam porque ele comia os grãos de café, comia a frutinha ali do café. E agora as pessoas não fazem mais isso. Por quê? Porque agora eles descobriram, agora não, já faz um tempinho, né, que se descobriu que o jacu, ele come as melhores frutinhas ali do pé de café e essa semente vai sair no cocozinho do jacu.
eles recolhem esse cocô, passa por toda uma higienização e vira o famoso café jacu. Ah, sim, aquele chamado café do passarinho, né? Isso, é caríssimo, é um inclusive. café caríssimo. A última vez que eu soube estava R$23 a xicrinha do café jacu. Mas a gente mostra para o pessoal, mostra como acabou sendo preservado por uma parte econômica, na verdade, né? Sim, Coisa sim. que normalmente a gente sempre mostra que a economia acaba predando os animais. E nesse caso ele acabou sendo salvo por conta econômica. Cibele, e você sempre esteve envolvida lá com a questão da educação ambiental, que eu reputo como uma das questões mais importantes, que deveria ser premissa para qualquer coisa quando se fala de meio ambiente, né? E você tem essa vivência importante lá. Como é que está sendo esse desenvolvimento contínuo nesse trabalho de educação ambiental? Então, a nossa preocupação é sempre estar ampliando ainda mais, né? Então, a gente consegue atender o público visitante ou através de monitorias diretas a ele, cursos de férias, né? Oficinas que a gente marca e também através da comunicação visual do parque. Então, essa parte a gente está tentando ampliar, fazer algumas coisas que ele consiga realmente se autoguiar em alguns locais, porque a gente tem espaços bem interessantes do parque. A gente tem a Trilha do Mel, que são um espaço de abelhas silvestres, abelhas que não picam, não possuem ferrão para picar. Algumas pessoas perguntam, mas vocês tiraram todos os ferrões? Não, ela não tem ferrão mesmo, né? Então, a gente está pondo toda uma comunicação visual para a pessoa poder se autoguiar por essas trilhas, né? Também foi colocada agora toda a parte em braille, também para a parte também dos deficientes visuais. Mas existe um monitor à disposição para grupos, mesmo então, para turistas ou para residentes? Então, existe duas formas. Uma é o agendamento, porque principalmente são as escolas que agendam e vão fazer essa visita com monitores da educação ambiental. E o outro projeto é o projeto que é em parceria com a SES, que é o Vovô Sabe Tudo. Então, nós temos 4 vovôs no parque. Eles trabalham durante a semana, eles trabalham à tarde, de terça a sexta, e finais de semana trabalham de manhã e à tarde. E eles fazem essa monitoria para grupos que chegam, ou pessoas, o casal, quem quiser. Então, eles ficam ali na frente oferecendo essa atividade. Olha, nós fazemos a visita monitorada. Quem tem interesse participa com eles da visita. Além disso, na ninfa ficam 2 horários de atendimento. Então, aquela pessoa que não viu o vovô na hora porque ele está num atendimento, quando ela chega na ninfa, ela já vê visitas monitoradas, o vovô sabe tudo, está lá os 2 horários. A ninfa que você disse? A fonte. A ninfa fonte, de né? Náiade, a fonte, né? Famosa que é famosa também. Ela não foi sempre do orquidário, também é interessante saber disso, né? Foi levada para lá numa Foi determinada levada para época? lá, isso. Entendi. Porque essa fonte, ela ficava na frente da catedral em Santos. E as mulheres da igreja, da catedral, elas não gostavam, porque é uma ninfa, né? Então ela está sem roupa, então as pessoas não gostavam. Tinha aquela polêmica. E pediram para tirar. E aí acabaram tirando e levando para o orquidário, e lá realmente ela se integra muito bem, porque é uma fonte, então ela atrai ainda mais os passarinhos para tomarem banho. Então fica muito lindo, porque os detalhes que ela tem, às vezes no braço, às vezes na mão, os passarinhos tomam banho, as pessoas ficam vendo, né, tirando foto. Então é muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Bom, Cibele, eu vou pedir licença para você, um minutinho, que a gente vai fazer um break e em breve a gente volta. Programação em reação, todos os dias, a 1h15 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 11 da noite, à 1 da manhã. Eu espero você para debatermos os principais assuntos da região. Ação e reação, apresentação Augusto Capa de Casa. Espero você. Viu a placa?
tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, eu tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui para um trabalho. Ah, então realmente foi mal. Eu fiquei 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa. Vou procurar um lugar pra fazer um xixi. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Cibele, nós temos um quadro no programa chamado Os Olhos do Dono, que é do nosso apoiador cultural. Então eu gostaria de passar aqui a revista Realidade Tributária para você. Sempre nós ofertamos aos nossos convidados, né? E agora eu vou chamar o quadro Os Olhos do Dono com a Fabiola Fiorentino. Olá, Os Olhos do Dono está de volta hoje para falar sobre loja virtual. Você faz vendas dos seus produtos pela internet? É uma coisa que a gente vê que todo mundo tem buscado, porque estar presente nesse universo digital pode trazer muitos ganhos para a sua empresa. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o coordenador da Realidade Tributária, que é o Roberto Silva. Roberto, a Realidade Tributária ela ajuda muito esses empresários, né, a fazer esse gerenciamento do seu site, a colocar o site no ar, né? Tem tudo isso, né, Roberto? Conta um pouquinho para a gente. A Realidade Tributária, como até já foi dito aqui no primeiro programa pelo nosso diretor José Luiz, são mais de 15 ferramentas à disposição das empresas associadas, mas aquela que eu gosto muito, porque eu acho que ela é altamente moderna, é a loja virtual, a plataforma de loja virtual que a Realidade Tributária criou para as empresas. É uma plataforma totalmente gratuita e essa plataforma permite que as nossas empresas associadas possam participar de um grande negócio que nasceu há uma década, vamos dizer assim. Então é altamente recomendável que as empresas aproveitem esse novo momento. O e-commerce não é apenas uma nova realidade, é a realidade futura. Perfeito, Roberto. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Se você ficou interessado nesse serviço de loja virtual que a Realidade Tributária te oferece e os vários outros que a Tributária oferece também, acesse o nosso site, osolhosdodono.com.br. Até a próxima! Bom, Cibele, um fato importante para a nossa cidade e para a nossa região metropolitana é os 70 anos do Orquidário, né? Então eu sei que o Orquidário, para comemorar, durante o mês de novembro inteiro, tem uma série de eventos que está se dando lá no Orquidário que a gente gostaria de passar para o nosso público, telespectador. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho de alguns desses eventos que estarão à disposição do público, né? Então a gente vai ter uma série de exposições fixas durante o mês inteiro. Então, uma delas vai ser na parte da biblioteca. Essa exposição é sobre Saturnino de Brito e sobre o Júlio Conceição. O nome dessa exposição é Personagens que deram vida à história do Orquidário, porque ambos foram extremamente importantes para esse começo do parque. Claro. Nós vamos ter também uma outra exposição
que é fotográfica, então é um senhor de 70 anos e suas transformações ao longo do tempo. A gente buscou fotos antigas do parque, não com pessoas, as transformações realmente do parque. Certo. Então as reformas que foram feitas, as mudanças que foram ocorrendo, então tudo isso vai estar numa exposição no espaço do Mini Museu. Também no espaço do Mini Museu, a gente vai estar com uma exposição que são as fotos que munícipes mandaram para nós. Aí já é aquela pessoa, uma moça com seus filhos, que hoje estão com 20 e tantos anos, eles pequenininhos na ninfa. Para ver uma identificação, né? Isso, então essa exposição, o nome dela são Os Munícipes e sua relação com o orquidário. E também a gente está montado na parte que é o salão de exposições, uma exposição fotográfica da fotógrafa Berenice Kaufmann e dos seus alunos. Essa exposição se chama Orquidário 70 anos de encantos através das lentes. E além disso, a gente tem também no espaço que é o Recanto do Trovador, que é aberto, a gente está lá com penduradas as trovas dos trovadores da UBT, que é da União Brasileira de Trovadores. Essas trovas eles fizeram especialmente para os 70 anos do orquidário. Então tem bastante gente envolvida aí nessa parte dos 70 anos. Essas são exposições que vão ficar durante o mês inteiro. Algumas até vão se prolongar até dezembro. Ah, sim. E também a gente vai ter uma festa, né? Tem que ter a festa. Festa é importante. Então estão todos convidados, é para o dia 15, que vai ser no domingo. Nesse domingo começa às 11 horas, aí a gente começa com os violões do professor Pupo, que é da Secult, e seus alunos. Depois, por volta do meio-dia, vai ser o bolo. Vai ter um bolo? Vai ter um bolo para todo mundo. Isso aí já é até tradicional, né? Mas esse ano é especial. Especial, né? E com isso vai ter a abertura da exposição também da Berenice Kaufmann. E a gente vai ter a tarde toda, da 1 até as 5, vai ter bolo, vai ter algodão doce, pipoca também para o pessoal. Às 4 da tarde tem um teatro, que é o teatro A Casa da Dona Orquídea, com a turma de teatro Bicho do Pé. Então também vai ser um teatro bem legal, infantil, que vai ser tudo lá na frente. E as atividades da própria educação ambiental. Então a educação ambiental, nesse dia, vai estar lá na frente, nos outros dias fica lá no Recanto do Trovador para o público visitante, mas todo o feriado, final de semana, a gente tem atividades de educação ambiental no parque. Isso sempre, o ano inteiro. Então o ano inteiro, finais de semana, feriado, sempre tem alguma atividade. É aquela atividade voltada para a criança, mas aonde o adulto também... Vai junto. Vai aprender junto com a criança. A vida é um eterno aprendizado. Né? E a gente vai ser falado, né, principalmente sobre o ringo. O ringo é o nome do macaco-aranha de testa branca, é o animal mais antigo do parque. Ele já está no nosso parque desde 1977. Puxa, já está ficando velhinho já. Ele já superou a idade de vida desse animal na natureza, né? Mas lá ele ainda vive por conta do trato que é tido com ele, né? Tudo. Me diga uma curiosidade, Cibele, a questão da alimentação, né, dos animais. Como é que isso é elaborado, né? É feito um trabalho nutricional? Essa curiosidade é importante a gente está passando para o público, né? O cuidado que os veterinários têm com a alimentação da nossa fauna. Então, no curso de férias, tem um curso que as crianças dormem no orquidário. Quando elas acordam, elas vão visitar a cozinha dos animais para verem as bandejas sendo feitas e depois elas saem com o tratador para entregar as bandejas nos recintos. Bom, quando elas chegam na cozinha, é sempre um espanto. A limpeza, que não poderia ser diferente, né? Mas a limpeza eles logo percebem também, né? Tudo branquinho, né? Azulejos, tudo. E aí eles começam a dizer, mas peraí, quem toma Yakult? Quem come essas frutas tão diferentes? Tem kiwi, morango, mas e o que é isso? Então eles vão vendo assim, cada animal realmente eles têm um cardápio variado. Então esse cardápio é feito pela veterinária do parque, pela bióloga também. Então eles dão todo um cardápio variado para cada tipo de animal, porque tem animais que comem 3 vezes ao dia, tem animais que só vão comer uma vez a cada 15 dias, por exemplo, as cobras, né? Então jiboia vai comer menos. Então conforme o animal ele vai comer
vai ter a comida certinha, balanceada para ele. Além das rações, que são de ótima qualidade. Então, assim, tudo para eles é uma comida de qualidade, é a parte veterinária, um cuidado realmente também com os animais. E quando eles ficam doentes, ou como é que esse trato, né? Como é que é feito? Porque nós recebemos animais sempre assim, ou ele chega doente, ou ele chega vítima do tráfico de animais, que é uma das coisas que a gente mais combate, não compre animais silvestres, porque quem compra animal é que faz com que tirem da natureza esse animal. Claro. Se ninguém mais comprasse animal silvestre, ninguém mais ia tirar esses animais da natureza. Sim. Então, uma campanha que nós fazemos no parque é essa. Isso é fundamental, né? E eles têm lá todo o cuidado veterinário. Então, que nem agora a gente vai estar soltando em breve um tucano de bico preto. Ele chegou atordoado, provavelmente ele bateu em algum lugar, um carro, ou um prédio, alguma coisa. Mas ele ficou bem já, então ele vai ser solto no mesmo lugar. A Polícia Ambiental traz, depois a Polícia Ambiental faz a soltura. É feito todo um processo de recuperação. Sim, sempre que possível ele é recuperado e devolvido ao seu ambiente. Mas quando ele é vítima do tráfico, muitas vezes aí não dá para fazer isso. Vamos dizer que é um animal da Amazônia, que você não tem o histórico dele, ou é mesmo de Mata Atlântica, mas você não tem o histórico dele, você não sabe há quanto tempo ele ficou convivendo com cachorro, com gato. Então, às vezes, não tem como ele voltar para a natureza. E, Sibeli, uma questão de segurança, né, que também é sempre uma preocupação para todos nós em todos os sentidos. E acho que em relação ao orquidário não foge a regra, né? Existe algum tipo de depredação, de roubo de flora e de fauna, enfim? Tem tido esses episódios no orquidário? Então, nós temos agora muitas câmeras. Acho que isso está inibindo mais as pessoas. De qualquer forma, uma coisa que as pessoas perguntam por que a gente não tem mais é os jabutis soltos. Os outros continuam, pavão, saracura, continua tudo solto. Mas os jabutis não. As cutias soltas, né, correndo, que o pessoal adora. Porém, os jabutis, como eles são muito mais lentos, isso tinha muito das pessoas ou sentarem em cima do jabuti, ou pegar o jabuti, na hora que ele mexia, aí se assustava, soltava e ele caía no chão. Então, hoje, os jabutis, eles não ficam mais passeando pelo parque, eles ficam num lugar bem amplo, mas eles ficam hoje, não tem como as pessoas ficarem protegidos. Então, esse problema hoje está bem melhor mesmo. Desde os anos 90 não se pode entrar com comida no parque, o que também é uma coisa que ajuda muito, porque ninguém dá comida para os animais. Sim. Nos anos 90, antes disso, era dado o quê? Se você perguntar, o que você levava para o orquidário quando você era pequena? A pessoa vai falar, eu levava pão velho, era o que a maioria levava. Ou comprava pipoca na porta, ou levava pão velho. Então, já imagina segunda-feira como era esse parque, né? Aí era cocomole no parque todo, era bem complicado, óbito de alguns animais. Problema de higiene, né, de limpeza, etc. Bom, Sibeli, eu acho que, infelizmente, o programa chegou ao fim, né? Gostaria que ele se estendesse, acho que nós teremos outras oportunidades no futuro para falar mais do orquidário, do trabalho de cada profissional lá. Eu queria dizer a você, em particular, e a toda a equipe do orquidário, que o programa Cidadania e Meio Ambiente está com as portas abertas para vocês, né? E convido a todos os nossos telespectadores que apreciaram esse programa maravilhoso para participar das comemorações dos 70 anos do orquidário. Muito obrigado, Sibeli, pela sua presença. Tá, a gente que agradece. Obrigada. E você, telespectador do programa Cidadania e Meio Ambiente, todas as quintas-feiras estaremos aqui às 21 horas, com reprise às quartas, às 10h30 da manhã. Até lá, um grande abraço. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda.